Oi, gente! Vocês sabem que eu só abro a câmera sem pauta, sem nada. Eu escolhi hoje o tema para falar para vocês sobre inteligência artificial, que parece que ele está se transformando no assunto assim mais falado do momento. Mas a gente tem que parar para refletir algumas coisas e esse vai ser o meu objetivo no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Mas bora lá falar sobre esse tema importante. Inteligência artificial, além aqui das partes técnicas, que eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, se vocês quiserem, eu até posso explicar um pouco mais sobre como funciona ali o técnico, né, fazer prompts mirabolantes e tudo mais. Mas as pessoas estão meio que ficando surtadas sobre esse tema. Tudo hoje tem inteligência artificial e a gente sabe que isso não é verdade. Qualquer automação já estão chamando de IA, enfim. Então, quem tiver interesse sobre como que funciona IA, que não é apenas o ChatGPT, não é apenas o Copilot, não são apenas as LLMs, né? Tem várias outras coisas aí por debaixo dos panos que eu posso explicar para vocês. Acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas digam aqui nos comentários se querem mesmo ou não. Mas o que eu trouxe para falar aqui para vocês hoje são alguns pontos que eu acho que as pessoas estão se esquecendo, ou se elas estão se esquecendo, elas estão se fazendo de bobas, ou então nem sabem que isso está acontecendo. Para quem não sabe, qualquer modelo de inteligência artificial precisa de um grande volume de dados, porque ele nada mais é do que um modelo ali, entre muitas aspas, probabilístico, né? Ele vai te dar probabilidades de determinadas respostas serem ali retornadas. Por exemplo, você treina o seu modelo de aprendizado de máquina, porque tem esses dois tipos, né? Inteligência artificial e machine learning. É aí que começa a segmentar mais esses conceitos que as pessoas jogam tudo no mesmo saco e tratam da mesma forma. Mas eles precisam de grandes modelos de dados, ponto. E esses grandes modelos de dados, né, não necessariamente grande, mas se você pegar um modelo de dado muito restritivo, você vai ter ali um IA que vai te dar uma resposta com baixa confiabilidade, né? Se você quer fazer um modelo que te diga para determinada entrada qual é a chance de chover amanhã e ele acertar, né, aquilo com XPTO probabilidade, eu dei um exemplo horrível, porque nem mesmo as previsões do tempo, né, as garotas do tempo, os institutos, né, dos tempos, tadinha das garotas do tempo, ela só tá ali falando os dados que estão dando para ela, mas aqueles cálculos ali tem várias chances de darem errados. Peguei um exemplo terrível, mas vamos supor que seja ainda esse exemplo. E a gente precisa de vários dados falando, entre os dias 5 e 6 de dezembro, teve tantas chances de precipitação de chuva. Enfim, tem várias formas aí que, quando eu for fazer essa parte mais técnica, que para eu explicar um detalhe agora, eu vou ter que explicar várias outras coisas, e se alguém aqui repetir, né, pegar só trechos desse vídeo e ficar falando que a Meire falou que é isso, eu vou negar até a morte, porque eu ainda vou fazer um vídeo mais técnico. Mas qual é o ponto que eu quero falar aqui? A gente não se atenta como que estão sendo tratados os nossos dados e o que as empresas estão fazendo com os nossos dados para que esses dados sirvam de input para treinar modelos de IA. Tem um exemplo muito recente, né? Eu não sei se vocês pararam para perceber, mas recentemente o ChatGPT, enfim, estavam ali fazendo propagandas de prompts que geravam ali você tipo uma caixinha de boneca com as suas ferramentas ali do lado e tudo mais. Mas vocês já pararam para pensar que algumas semanas atrás estavam aí, não é processando, mas estavam alertando sobre o fato dessas ferramentas, quando gerarem imagens, só gerar imagens de pessoas brancas, loiras, pessoas mais assim, com características dos países mais nórdicos, né? E não tinha tanta brasilidade de países. A câmera aqui deu um tilt. Mas eram mais relacionados a fotos, né, de países mais nórdicos. E aí, olha que curioso, fizeram com que você, né, de forma do seu livre-arbítrio, cedesse imagens suas, com as suas características, para que o modelo de IA aprendesse ali e pronto, estiver dentro da sua base de dados, imagens cheias de brasilidade, né? E isso não é uma coincidência. Tem um filme chamado Zero Day, tá no Netflix,
Não é um filme, não, acho que é um seriado. Ele é muito bom. No início, confesso que quando eu tava assistindo, eu tava só existindo. Então, eu não prestei tanta atenção assim. E aí ficou meio boring. Foi assim, os 30 primeiros minutos. Mas depois eu falei, não, a crítica tá sendo muito boa, deixa eu assistir direito, né? Porque eu tava fazendo várias outras coisas. Então eu assisti pra focar ali. E aquele seriado é muito bom, porque fala exatamente sobre o que a gente tem que pensar. Vários aplicativos, eles pedem para você instalar atualizações. E se alguém colocasse alguma coisa ali naquela atualização? Parece um pouco de teoria de conspiração, mas depois assistam aí esse seriado, coloca aqui nos comentários a opinião. Mas eu só tô aqui comentando que os nossos dados, eles estão sendo usados muitas vezes sem o nosso conhecimento ou, né, com o nosso conhecimento sem a gente querer conhecer. Vou trazer aqui um exemplo, né, do Instagram, por exemplo. Se vocês quiserem confirmar o que eu tô falando, é só ir lá, ler os termos de uso do Instagram, que vai estar tudo escrito dessa forma, né? Eles lá colocam que quando a gente usa aquela ferramenta, tá lá nos termos, é só vocês irem lá e confirmarem. Eu tenho até prints que comprovam caso eles já tenham mudado. Eu não vi ontem, não vi hoje, por exemplo. Mas caso já tenham mudado, eu tenho prints que comprovam isso. Mas enfim, ali eles falam que você está cedendo os seus dados para que algoritmos façam uso deles para poder te indicar determinados conteúdos e tudo mais. Até aí as pessoas já estão acostumadas com isso, né? Baseado nos seus gostos, você vai ver o que está ali mais baseado no que você gosta. E aí eu tenho também alguns pontos para falar sobre isso, porque será que realmente eles estão direcionando conteúdos baseados nos nossos gostos? Ou estão simplesmente jogando conteúdos à medida que a empresa que está querendo divulgar está pagando mais para isso, né? A gente tem que também parar para pensar sobre isso. Porque hoje em dia é tudo marketing, né? O mundo aí tá muito capitalista, ganha mais quem vende mais, enfim, tá uma coisa meio absurda, né? A gente fica até parando para pensar. Eu sei que várias coisas estão assim desde que o mundo é mundo, né? A gente depende muito do caráter do ser humano e tem muito ser humano de caráter ruim por aí. Mas, enfim, voltando pro ponto, ali tá falando que a gente tá cedendo os nossos dados para que elas façam o que quiser com eles, inclusive trafegar os nossos dados para outros países. Tá escrito não dessa forma, mas que diz isso. E aí eu fico me questionando, não é todo país que tem as sanções, né, da GDPR ou da LGPD, que para quem não sabe, a LGPD foi baseada na GDPR. A LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, algo assim. Lei Geral de Dados Pessoais, é que eu não sei se tem sensível na parada aí, mas enfim. E ali está ditando determinadas leis para respaldar, né, o usuário de que os seus dados não estarão sendo usados de qualquer forma pela empresa. Se você quiser reivindicar os seus dados, você pode. Se você quiser apagar os seus dados daquela plataforma, a empresa vai ter que ter meios ali tecnológicos de fazer aquilo, né? E se o Instagram está trafegando os seus dados para outros países, que você, a partir do momento que está usando a ferramenta, concordou com aquilo, né? Eles até já fizeram aí uma onda, mas ficou muito velada, de que você poderia tirar o padrão, que o padrão, quando você usa a ferramenta, já é aceitar. Agora, se você não quer aceitar, você tem que mandar um e-mail e tá tudo escondido ali como que você faz. E isso é muito mau caratismo, né? É enganar a qualquer custo para poder lucrar. Mas vou deixar minha opinião pessoal fora disso. Deveria ser o contrário, né? O padrão deveria você não aceitar, e se você quisesse permitir que seus dados fizessem parte de teste, aí são outros 500. Mas, a partir do momento que eles colocam para outro país, será que esse outro país vai estar com as sanções da LGPD em voga? De tal forma a te respaldar sobre o que eles estão fazendo ali? Sabe, computador, as pessoas pensam que eles são inteligentes, ainda mais com essa palavra, né? Inteligência artificial. Mas a gente não se atenta, a gente só foca muito na palavra inteligência e esquece que o artificial é algo que não existe, que precisa de um ser humano para conseguir ali gerar inputs, de criar algoritmos que vão ser eficazes o suficiente para que aquele conjunto de algoritmos artificiais simulem de certa forma uma inteligência similar à do ser humano, né?
Tem também, Netflix me patrocina daqui a pouco, porque eu só tô aqui fazendo propaganda de seriados muito bons, por sinal, que tem lá nessa plataforma. Podem ter em outros também, é porque eu assino, então é mais fácil de ouvir ali. E tem qual que é o nome desse seriado, gente? É um muito famoso, fugiu aqui. Lembrei, Black Mirror. E tem agora, né, a última temporada de Black Mirror. E, cara, é muito viajante aquilo. E por ser muito viajante, eu fiquei assustada, porque é viajante, mas é real, né? Tem ali uma parte, logo no início, vou dar aqui um pouco de spoiler, então se você ainda não viu Black Mirror, pausa esse vídeo, vai assistir. Depois, quando você assistir, você volta pra cá e termina de ouvir essa conclusão. Já falei, alerta de spoiler. E lá, no primeiro episódio, tá falando sobre uma pessoa que tá com uma doença terminal no cérebro, e aí tem uma alternativa dela se curar, entre muitas aspas, né, de viver e não morrer, melhor dizendo, que é tirar a parte do cérebro que tá com problema, colocar uma artificial ali, e enfim, ela coloca aquilo e depois aquele trecho, né, aquele pedaço de cérebro artificial que foi ali acoplado, né, no cérebro dela, no cérebro sadio que sobrou, começou a controlar o que ela falava. Ela agia como se fosse uma propaganda às vezes, né? Tava assim conversando com você e de repente falava: compre produto tal por apenas R$ 2,99. E aí, se ela quisesse parar de fazer isso, ela tinha que pagar a assinatura mais cara para poder parar com isso. Se ela quisesse ter ali mais poderes, né? Porque dentro daquele artifício todo, dessa tecnologia, eles pegavam todo mundo que estava participando disso, que tinha esse pedaço artificial do cérebro implantado, e eles roubavam determinadas características de pessoas. E quem pagava mais poderia fazer mais uso disso. Então tinha um aplicativo no celular que ali você controlava o seu nível de felicidade, o seu nível de... controlava o seu humor ali, até as suas sensações. E, cara, eu vi aquilo e a gente não tá tão longe de chegar nisso, né? Tem vários estudos aí que já estão realizando criação de pedaços, né, de cérebro, pedaços de corpos humanos, de tecidos humanos, né, para poder ser implantado artificialmente. A gente já tem exemplos aí de mãos mecânicas. Eu sei que não é tão parecido com o do cérebro, mas Elon Musk já tem aí estudos. Enfim, tem várias coisas que já estão caminhando para esse cenário e isso me assusta, porque a capacidade dessas empresas de divulgar os seus produtos como se fosse ser o solucionador de todos os problemas do mundo, e você lá acreditando naquilo ingenuamente, aceita fazer uso, enquanto o produto muitas vezes está sendo você que está sendo ali estudado, né? Você está aceitando fazer uso ali de uma coisa que, sinceramente, eles podem estar querendo só tratar você como um ratinho de laboratório, querendo pegar os seus gostos para treinar modelos e gerar aí mais potências de inteligências artificiais, se é que eu posso dizer assim, mas que possam estar querendo gerar a IA melhor. E tem um outro problema que a gente também precisa parar para pensar. O volume de dados que precisa ser processado por segundo, por minuto, é muito grande. E todo mundo sabe que quanto mais processamento, mais recurso computacional você gasta, mais energia você gasta para aquilo, mais consumo de luz. E aí vem as metodologias, né, os aprendizados aí ligados a uma matéria que é geralmente conhecida, tem outros nomes, mas geralmente é conhecida como inteligência artificial verde, que é até que ponto, né, a gente pode deixar os algoritmos mais eficientes para economizar processamento. Eu ouvi numa palestra uma vez da professora, num painel da professora da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, Marisa Ferro, que ela comentou que a cada prompt que você coloca ali nesses LLMs da vida, como o ChatGPT, você está gastando alguns ml de água, se não me engano era 15 ml de água, 5 ml de água. E as pessoas estão um pouco se importando com isso. Mas se você colocar numa linha assim, né, do tempo, o caminho que a gente está indo é para a destruição do mundo, né? O efeito global está aumentando, a gente está só consumindo mais. Tem também um outro documentário no Netflix que fala sobre os consumos, né? Que, sinceramente, eu não sei para que a gente precisa de tanta roupa, né? Assim, óbvio, a gente precisa da roupa pelo óbvio, né? Que é para andar vestido e tudo mais, né? Para poder não cometer nenhum atentado contra o pudor, mas
eu fico me perguntando, será que a gente precisa de, sei lá, 10 pares de sapato, a gente precisa de 50 blusas? Não, mas só que essa blusa é para usar com gola alta, essa blusa daqui é para usar com casaco, essa daqui é para usar com jaqueta. Cara, quem se importa? Enquanto o país, o mundo tá correndo risco de aumentar o seu grau e a gente não tá fazendo nada, a maioria das pessoas não fazem nada, fica de braços cruzados esperando que o governo faça alguma coisa, né? As entidades aí cabíveis façam alguma coisa, mas o que que você tá fazendo diariamente para contribuir para um lugar que você também vive? É muito egoísmo, e o egoísmo até certo ponto é sadio, porque deixa eu refrasear isso, mas é sadio quando você pensa em você primeiro, é aquela velha história, né? Se um avião estiver caindo, primeiro coloque a máscara em você e depois coloque a máscara no próximo. Até aí, eu enxergo isso como um egoísmo sadio. Agora, as pessoas que estão, assim, pouco se importando com o coletivo e estão ficando cada vez mais individualistas, e aí começam a falar sobre o aumento da tecnologia, sobre o uso dela. As empresas não estão nem aí se vai prejudicar o ambiente, muitas delas, né? Não estão nem aí se vai prejudicar o ambiente. Poucas empresas até nem sabem o que é inteligência artificial verde. Só estão querendo colocar ferramentas, comprando ferramentas que fazem uso de IA e nem sabe o que está por detrás daquilo. É tanta coisa errada. Eu sei que eu misturei vários assuntos nesse vídeo aqui, né, falando sobre inteligência artificial, mas tópicos para a gente pensar e fugir um pouco do óbvio, né, que tem aí os pontos positivos, que tá melhorando muito vários setores da saúde, tá melhorando muito várias coisas. Não, isso é inegável, não tem como negar. Eu não sou contra a evolução. Agora, eu sou a favor da evolução tecnológica consciente. Quando você sabe exatamente o que está sendo envolvido ali, você não está sendo enganado para ser apenas mais um ratinho de laboratório. Vamos colocar a mão na cabeça e vamos pensar no que estão fazendo a gente consumir. Vamos colocar as mãos na cabeça e pensar que determinadas coisas que hoje parecem legal, se você não aprender e não entender o que está ali por debaixo, a longo prazo aquilo pode se tornar uma coisa muito ruim, né? E qual que é o país, o mundo que a gente quer deixar para as futuras gerações? Às vezes, você, seu vizinho, pode não estar pensando e nem preocupado com isso, né? Porque o egoísmo já está aí permeando. Para que eu vou me preocupar se eu não vou viver daqui a 100 anos? Mas os seus parentes vão, né? Os seus sucessores vão. Se você não tiver sucessor, pessoas vão. E a gente tem que pensar nesse coletivo, porque pessoas deixaram um mundo muito legalzinho, né? Entre muitas aspas, deixaram aí um mundo legal pra gente viver. E qual é o mundo que a gente quer deixar para as futuras gerações? A gente não pode tratar os recursos naturais como infinitos, a gente não pode tratar os recursos intelectuais como infinitos. E aqui eu lanço a pergunta, né, para encerrar esse vídeo, não é nem uma pergunta, é mais uma reflexão. Ao invés da gente ficar de braços cruzados imaginando que a inteligência artificial vai dominar o mundo, vamos tentar descobrir o que está ali por detrás e como que se faz esses algoritmos, como que se cria essas ferramentas, porque ao invés de simplesmente aceitar algo que alguém que está pensando de uma forma diferente da sua, né, tá ali fazendo, né, criando essas tecnologias, vamos não simplesmente aceitar aquilo de braços cruzados, vamos questionar, vamos perguntar, vamos pensar antes de aceitar algum tipo de atualização, vamos pensar antes de fazer uma busca para onde que estão os nossos dados, antes de colocar uma foto em determinadas ferramentas. Vamos parar para pensar nisso? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!